Gente, boa noite. Espero que todos estejam bem, né? Na graça de Deus. Então vamos a mais uma aula de língua portuguesa, né? O semestre acabando, o bimestre acabando, já estamos na nona quinzena, né? E esperando, né, os alunos aí, alguns acordarem, enviarem as atividades. Parabéns àqueles que se comprometem, né, toda semana, toda quinzena, de enviar sua atividade, fazer, mesmo na correria do trabalho. Parabéns, né? O nosso futuro do país está nas mãos de vocês, dos nossos filhos, mas agora nesse momento, nas mãos de vocês, né? Nossas mãos. Então, o mercado de trabalho está aí, né? E cada vez mais exigente, né? Então aqui, gente, eu coloquei aqui os movimentos literários. Aqui não apareceu o barroco, ou, aliás, o travadorismo, né? Que eu trabalhei uma outra quinzena. Porque esses movimentos literários, geralmente que eu coloquei essa tabela, são os lá da Europa, né? Como eu sempre nos vídeos relatam que a literatura, né, ela foi oriunda lá da Grécia, né, pelos romanos. Os gregos gostavam muito, né, se destacaram muito na arte. Então, por isso que geralmente ela é abordada mais na Europa, né? Então aqui o quinhentismo foi no Brasil, realmente, né? Que foi a época do ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, né? Que veio uma caravana, né, lá de Portugal, a fim de desbravar riquezas, né? Segundo eles, queriam ir para as Índias, mas eles desviaram o caminho porque eles ouviram no buchicho que havia umas terras novas, né, pelo caminho. Então eles andaram desviando e chegaram ao Brasil. Então o quinhentismo foi lá no século XVI. Padre Anchieta, né, Pero Vaz de Caminha, foi quem escreveu a carta. Eu falei isso com vocês. Então hoje nós vamos ver barroco. Foi do século XVII, principal escritor, né, Gregório de Matos. Mas o que foi o barroco? Quando a gente ouve falar do barroco, a gente lembra lá do Aleijadinho, ou então lá das terras de Minas Gerais, né? Porque tem muita obra barroca, ou até mesmo as igrejas antigas católicas que têm os vitrais, os anjos, aquele tanto de imagem banhada a ouro, né? Principalmente Ouro Preto, o nome já diz, né? Porque foi uma época assim que o barroco estava no auge aqui no país, né? Mas o que é esse estilo literário barroco? A principal característica do barroco esteve na linguagem rebuscada e repleta de jogos de palavras e ideias, além de uma primeira tentativa de abrasileiramento da linguagem literária. Seus principais representantes foram Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Então aqui, o barroco nada mais é que um estilo literário voltado mais para a religião, né, para a arte, para a pintura. Então, e essa arte, né, quando fala rebuscada, repleto de jogos de palavras, aí vem na escrita, né, na literatura, mas esse ela abrange mais na arte também. Na literatura a gente vai ver que foi uma época que começou a Inquisição, né? A Igreja Católica começou a ter um poderio enorme, né, nessa época. Então era uma busca por riqueza, o auge mesmo das riquezas minerais, da extração das riquezas minerais, e eles colocaram tudo isso dentro da igreja. E aí depois que surgiu, né, Lutero, vendo aquela situação toda da Igreja Católica, o poderio, foi aí que houve, né, que aconteceu a reforma,
da Bíblia, né? Eles resolveram modificar a Bíblia porque a Bíblia estava voltada para a religião católica. Então, aí houve um grande movimento, né, que foi a Reforma, vocês devem ter visto em história, e depois teve uma contra-reforma que foi da Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica começou a perder fiéis, então eles travaram uma batalha, uma briga, né? Foi a Reforma, e isso surgiu o protestantismo, né, que hoje falam em evangélicos, né, que na verdade é protestante, porque protesta, foi um ato de protesto contra o catolicismo, a imposição do catolicismo, né? Então está tudo voltado aqui no barroco, na arte barroca, né? Depois a gente vai ver, né? Se tiver como, a gente ainda vai ver na 15ª. Se não, nós vamos ficar muito conteúdo aí para trás. Então, é um estilo que dominou a arquitetura, pintura, literatura, música na época, na Europa no século XVII. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava através de grande ostentação, foi o que eu falei, extravagância entre os grupos beneficiados pela riqueza da colonização. Mas quem eram esses ricos? Eram os clérigos, era a igreja, né? Eram os latifundiários, que eram os donos do café com leite, plantação de café. E aí vem as principais características, né? A arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe, né? Então eles colocavam muita riqueza, né? Havia muita exploração da mão de obra também. Obscuridade, complexidade, sensualismo. Então eles começaram a mostrar a sensualidade, né? A maioria das imagens aí eram nus, né? Mostravam muito a nudez, a sensualidade, a luxúria, né? Aí